Você é uma pessoa que controla seus sentimentos ou permite ser controlado por eles? Então, bora papear? Olá, meu povo e minha pova! Tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Pires e no Bora Papear de hoje eu gostaria de falar sobre emoções. E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma resenha sobre este livro aqui, de Augusto Cury, que fala Seja Líder de Si Mesmo. Eu gosto muito desse autor porque ele, além de ser escritor, ele é psicólogo, psiquiatra, enfim, ou seja, ele entende do assunto. Nesse livro a gente consegue entender 3 tipos de fenômenos que ocorrem em nossa mente. O primeiro seria a janela da memória. E o que é a janela da memória? Desde quando a gente nasce, ao longo da nossa vida, a gente acaba adquirindo experiências, aprendizados que ficam armazenados na nossa memória. E no nosso córtex cerebral existem milhões e milhões de janelas. Em cada janela existe um grupo, desses arquivos, dessas informações que a gente obtém ao longo da nossa vida. O segundo fenômeno seria o gatilho da memória, que seria que, a partir do momento que você conhece alguém que tem um nome que te faz lembrar de alguém no passado que marcou a sua vida, tanto positivamente como negativamente, o gatilho da memória, ele aciona a sua memória para fazer você voltar no passado e lembrar daquela pessoa. O terceiro fenômeno seria o alto fluxo, que é quando aquilo que faz você pensar, sonhar, planejar, imaginar, tudo isso é função do alto fluxo. Ele é importante para a nossa vida, porque sem ele a nossa vida seria sem graça, seria algo monótono, não teria sentido. Mas se você não conseguir controlá-lo, se você não conseguir dominá-lo, ele acaba te dominando. Como? Fazendo com que você comece a pensar, a criar cenários negativos diante de alguma situação ruim. Por exemplo, existe a janela chamada janela killer. O que seria isso? É uma janela que tem uma emoção em alta tensão, uma emoção muito tensa, muito grande, e que te impede de abrir outras janelas. A janela que te faz rever as coisas como elas realmente são. Essa janela killer, ela pode ser denominada como medo, ela pode ser a ansiedade, ela pode ser o desespero. Um exemplo meu em relação a isso é, por exemplo, uma lagartixa. Eu morro de medo de lagartixa. E ele, na verdade, é um bicho pequenininho, só que pra mim é um monstro, Se você chegar perto dele, ele sai correndo, mas pra mim não. Sei lá, parece que ele vai me atacar. Se, por acaso, o seu chefe chegasse pra você e... Maria Joaquina, preciso falar com você, no meu escritório, agora. Como muitos de nós reagiríamos? Ai, meu Deus, o que será que ele quer? Ai, na certa ele vai me demitir? Será que ele vai brigar comigo por alguma coisa? Ai, meu Deus, ai, que vai ser da minha vida? Preciso desse emprego, Senhor. Ai, por quê, meu? Esse seria, então, um exemplo do alto fluxo dominando a pessoa. Ele faz com que a gente comece a imaginar, a criar um cenário negativo sobre uma coisa, e às vezes a Maria Joaquina vai lá falar com o patrão e não é nada daquilo que ela estava pensando. Há um exemplo também que ele fala que uma pessoa, por exemplo, ela vai ao médico, faz um exame e que há uma grande probabilidade dela ter alguma doença incurável. Essa pessoa ainda não pegou o resultado, mas ela começa a imaginar o gatilho da memória, abre a janela, a janela killer, a janela do medo, e essa pessoa começa a ser dominada por esse medo e começa a imaginar, permitindo que o alto fluxo venha dominá-lo. Como? Ficando com medo de morrer, de nunca mais ver quem ama, enfim, seria mais ou menos isso. Os fenômenos agindo juntos, E diante disso, eu gostaria de perguntar para você se você é esse tipo de pessoa, uma pessoa que permite ser dominada pelo medo ou pela ansiosidade, uma pessoa muito ansiosa, ou até mesmo pela raiva, pela ira, uma pessoa que é impulsionada, alguém fala alguma coisa com você, você se sente
com raiva, você não consegue, às vezes, você diz que não consegue dominar, se controlar. Na verdade, eu acho que isso não é uma realidade, né? Que às vezes a gente fala, eu não consigo me controlar quando eu tô com raiva, eu tenho que falar mesmo e tal. Só que se, por exemplo, alguém te ligar, alguém que você admira muito, te liga, e aí você vai, e como é que vai ser a sua reação se você, por exemplo, estiver brigando com algum cônjuge seu, alguém da sua família, e a pessoa que você admira te liga? Como vai ser a sua reação? Você vai reagir da mesma forma ou você vai mudar o seu tom de voz, o seu jeito de falar, né? Então, se a gente consegue, por uns milésimos de segundo, ter uma atitude diferente, então a gente consegue sim dominar a nossa raiva, a nossa ira, né? E nesse livro ele fala sobre uma técnica, ele fala, na verdade, várias formas de a gente conseguir lutar contra esses problemas, né? Mas uma das técnicas que ele fala que eu gostaria de ressaltar aqui é a chamada de DCD, que é duvidar, criticar e determinar. O que seria mais ou menos isso? Diante dos seus problemas, diante das emoções que acabam te controlando, a melhor coisa que você pode fazer é duvidar isso. Duvide seus medos, duvide suas preocupações. Na verdade, existe uma pesquisa, um estudo que diz que a maior parte das nossas preocupações, dos nossos medos, elas não vão acontecer. Então, às vezes, a gente acaba sendo pessimista, tendo pensamentos ruins e que não são realidade, que não vão acontecer. Então, duvide se você é uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está muito ansiosa, uma pessoa insegura. Duvide isso. Comece a se questionar em relação a isso. Será que é válido isso? Será que realmente tem sentido eu ter esse tipo de preocupação? Tem sentido eu trazer para mim essas coisas? Né? E começa a criticar isso, falando que você não vai mais pensar isso, e determina não fazer, não permitir esses sentimentos vindo à tona, não permitir esses sentimentos te controlando e ditando as suas atitudes, ditando a sua vida. Você consegue com luta, com dedicação. A gente precisa lutar. Lute, e você vai conseguir. E eu gostaria de deixar um texto da Bíblia que diz em Filipenses 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Infelizmente, a gente não consegue apagar os traumas da nossa vida, mas a gente consegue reeditá-los. E como que a gente faz isso? Como que eu tenho um comportamento diferente se ao longo da minha vida eu tive um comportamento em que deixei as emoções me controlar? A palavra de Deus nos diz que se a gente colocar pensamentos bons, se a gente mudar os nossos pensamentos por coisas boas, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, se a gente começar a tirar as coisas ruins que estão na nossa mente e mudar por coisas boas, vai chegar um momento que a gente vai ter atitudes favoráveis, porque eu acredito, né, eu tenho certeza que as nossas atitudes são reflexo daquilo que a gente pensa, né? E eu gostaria de terminar falando sobre Salmos, praticamente a mesma referência, né? Salmos 4, versículo 8, que diz assim: quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Então, quando a gente tem essa decisão de mudar nosso pensamento, mudar nossas atitudes, de duvidar, e principalmente quando a gente decide confiar em Deus, as coisas começam a acontecer e principalmente a gente tem paz, que eu acho que é tudo o que o ser humano procura, não é? Ter paz, viver em paz. E é o que eu desejo para você. Eu espero que esse vídeo tenha falado do seu coração. Fique com Deus, um beijo e até a próxima.